Olá, meu nome é Roberto e junto com um colega aqui, Bruno, a gente vai falar sobre a aplicação da teoria das inteligências múltiplas na gestão de equipe. Mas antes disso, de falar das inteligências múltiplas, a gente vai dar um panorama da história e evolução da gestão de equipes e a importância disso para as instituições. Bom, a Revolução Industrial foi um marco na história da humanidade e ela mudou a forma da relação de trabalho, quando antes o artesão ele dominava, né, a técnica, o modo de produção, as matérias-primas, e com a instituição do processo fabril, isso foi dividido teve a divisão de trabalho, né, para produzir em larga escala e atender às demandas da época. Essas transformações elas modificaram as relações de trabalho, elas trouxeram a necessidade de organizar e controlar essas fábricas e os operários, né? Ao longo da história da teoria administrativa, então, os operários, né, as pessoas que compõem a organização, elas foram sendo reconhecidas e valorizadas e deixaram de ser meramente uma variável mecanicista da estrutura organizacional, para ser o diferencial competitivo que faz a organização conseguir alcançar seus objetivos, sua missão e sua visão. Então, a busca por uma forma de gerenciamento comum das organizações foi o paradigma predominante da literatura sobre administração. E as novas formas, né, foram pensadas e testadas novas formas de organizar o trabalho, e até que se chegou à questão da organização em equipes. É, porém, o pensador Peter Drucker afirma que os teóricos pioneiros da teoria administrativa, né, gerencial, eles estavam errados ao supor que existe uma organização correta, porque há vários tipos de organização para o organismo, para qualquer organismo social, seja, né, uma instituição com uma fábrica com fins lucrativos ou não, e na sociedade moderna essas relações, né, são bem variadas. Então, em vez de buscar uma organização certa, a gerência precisa, né, procurar, desenvolver e testar várias formas no aprendizado contínuo. E a questão da aprendizagem, né, o aprendizado é a capacidade que tanto o ser humano quanto as organizações têm de adquirir conhecimento, seja por meio de experiência, seja por meio de estudos, né? E a forma como você adquire esse conhecimento varia de cada um, de pessoa para pessoa. Então, a forma de adquirir conhecimento é como você absorve, né, os estímulos externos, as informações externas e registra isso para usar em experiências futuras, né? Então, assim, o aprendizado ele é diferente de pessoa para pessoa. Então, esse é o conceito base das inteligências múltiplas do Gartner, né, que afirma que existem até 9 tipos de inteligência e que, apesar de todo mundo poder desenvolver essas 9 inteligências, todo mundo tem uma tendência maior para uma ou para outra. Bom, com esse contexto que o Roberto dá para a gente pode entender que o aprendizado organizacional é fundamental para qualquer empresa, uma vez que o mercado exige delas que elas evitem ameaças e aproveitem oportunidades. É papel fundamental do gestor entender como cada integrante da equipe aprende e aplica os seus conhecimentos, uma vez que cada pessoa não tem como obter todas as inteligências múltiplas aguçadas, então cada um tem a sua inteligência e especialidade. E hoje em dia o mercado demanda muitos pontos, como comunicação, sustentabilidade, e o papel do gestor é exatamente esse: dedicar a pessoa certa àquele projeto, àquele objetivo, e quando ele leva em conta as inteligências múltiplas, ele pode conseguir fazer isso de uma maneira muito mais fácil. É assim que o gestor vai interligar a gestão dele com as inteligências múltiplas. Então, primeiro, o gestor precisa entender quais são os princípios básicos da gestão e da equipe dele, que são a definição de objetivos, a comunicação e a adaptabilidade. Então, por exemplo, ele pode ver um membro da equipe dele que tem uma comunicação, uma inteligência intrapessoal. Ele tem fácil comunicação com outras pessoas e fazer amizade, evitar intrigas, que a gente sabe que sempre tem em equipe, é um instinto humano, não tem como evitar. Então, ele pode dedicar trazer uma harmonia para a equipe a um integrante que possui, né, inteligência intrapessoal. Então, aqui nesse slide, a gente pode ver todas as 9 inteligências múltiplas e para quais objetivos elas são mais indicadas. Então, a gente pode até pensar que a inteligência naturalista, para que ela seria usada? Ela é inútil? Não.
nenhuma inteligência é inútil e nenhuma inteligência é menor que a outra. A inteligência naturalista, por exemplo, seria dedicada a projetos mais ambientais, à sustentabilidade, que hoje é uma coisa que o mercado demanda das equipes, principalmente equipes, né, das empresas. E, por exemplo, a intrapessoal, que a pessoa se entende muito bem e entende a, os seus pensamentos, os objetivos, ele passa isso para os outros colegas, a interpessoal, que é para manter a comunicação da equipe, e, enfim, dessa forma, o gestor consegue dedicar, o gestor pode potencializar muito mais o resultado das equipes e dedicar as atividades para as pessoas certas, que é esse o objetivo final dele, e assim com certeza ele vai ter muitos melhores resultados. Então, a gente vai disponibilizar esses slides para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no e-mail ou o meu ou do Roberto. E dessa forma a gente conclui que as inteligências múltiplas hoje em dia é uma ótima estratégia para fazer a gestão das equipes hoje em dia.